Olá, é com muito prazer que a gente dá início a uma nova série de mensagens aqui no nosso espaço, também em nossa igreja. É com essa dependência de Deus que nós fazemos isso, porque queremos ouvir Deus falar conosco e eu quero compartilhar isso com você. Aqui nós estamos na transmissão da mensagem que alimenta a nossa celebração virtual de nossa igreja. Os nossos irmãos, nossas irmãs de nossa comunidade já estão acostumados com esse modo de agir. Por isso eu quero dar o meu abraço a todo mundo que nos acompanha, a quem já conhece a nossa realidade, quem caminha com a gente, e também você que queira caminhar conosco, você também é bem-vindo, é bem-vinda a essa nossa transmissão. Eu gostaria de convidar você a seguir o nosso canal, a se inscrever, a curtir essa transmissão e a compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares. Eu entendo que esse é um ministério que nós realizamos de compartilhar coisas boas que a internet tem colocado à nossa disposição. Bom, vamos falar da nossa série de mensagens? Nossa série de mensagens chama-se Escolhas. Nós vamos tratar da questão de como podemos fazer a diferença nas nossas atitudes, na maneira como cremos, na maneira como nos comportamos, na maneira como nos relacionamos. E tudo depende de escolhas. As nossas escolhas são uma faculdade que nós temos. É claro que nós não somos totalmente livres para escolher, mas somos interpelados a tomar decisões o tempo todo diante dos desafios, das realidades da nossa vida. E eu quero convidar você a pensar sobre isso, as escolhas que você tem feito, como que você tem tomado decisões importantes na sua vida. E nesta série, a gente vai ver alguns aspectos que nos ajudam a tomar decisões mais decisivas, mais encorajadoras, de tal forma que a gente possa fazer a diferença onde nos encontramos. Eu preparei uma apresentação para a nossa primeira mensagem e eu vou colocar aqui para a gente poder fazer a leitura da palavra de Deus. Bom, está aqui a apresentação, escolhas, como que a gente pode fazer a diferença nas nossas decisões do nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. No nosso primeiro momento de reflexão, nessa primeira mensagem da série, eu quero convidar você a pensar nas atitudes corajosas que nós tomamos na vida. O tema da mensagem de hoje é coragem para ser. E para que nós possamos meditar sobre isso, nós vamos nos remeter a uma parábola de Jesus, que é a famosa parábola dos talentos, que se encontra lá em Mateus capítulo 25, versos de 14 a 30. Nós não vamos ler a parábola toda, mas se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, Mateus 25, versos de 14 a 30. Eu vou ler apenas o verso 25. Mateus 25, 25. Diz a palavra de Deus assim: Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Quero começar essa meditação com uma pergunta para você, para mim também, claro. Como a gente toma decisões a respeito das oportunidades, dos recursos e das potencialidades que nós temos à nossa volta? Como que eu faço as minhas escolhas? Como que eu tomo as minhas decisões? Olha, gente, quando a gente lê a palavra de Deus na parábola dos talentos,
a gente logo lembra de alguma mensagem que alguém pregou, que a gente ouviu, alguma aplicação relacionada aos nossos dons e talentos, às nossas habilidades pessoais. E aí a gente compara logo aquela atitude tímida, vergonhosa do terceiro servo que escondeu os seus talentos, que tem vergonha de mostrar, que não quis aproveitar as oportunidades. Olha, gente, eu quero te dizer o seguinte: essa é uma interpretação alegórica que foi muito famosa desde a Idade Média. Então, os primeiros intérpretes das Escrituras faziam uma interpretação alegórica da Bíblia e legaram para nós essa herança. Não é errado fazer essa interpretação, tá bom? É verdade que a gente tem muito disso, de esconder nossas habilidades, de ter vergonha de colocar nossos dons e talentos a serviço de alguém, e enfim, a gente sempre acha que pode ser repreendido, que pode ser rejeitado, mas a parábola não fala sobre isso. A parábola não trata dessa questão. Embora essa seja uma interpretação possível, não foi exatamente isso que os primeiros ouvintes de Jesus entenderam quando ouviram a parábola. A palavra que é usada na parábola é talento, talanton, que é, na verdade, uma unidade de peso. Não tem a ver com as nossas habilidades, com as nossas virtudes, com o nosso talento artístico ou coisa parecida. Ela é uma medida que era aplicada à vida financeira daquela época. Então, o ouvinte já sabia disso. Ele está falando de uma unidade de peso comum daquele tempo. Quanto equivalia um talento? Um talento equivalia mais ou menos de 25 a 40 quilos. Era isso que significava um talento. E isso, claro que não tinha uma unidade exata, porque dependia da região, de cada lugar. Cada lugar tinha a sua forma de definir o talento. E esse talento, quando era usado como uma unidade de medida para a prata e para o ouro, que é o que está relacionado a uma riqueza, a algum bem de valor, isso significava uma quantia extraordinária de dinheiro, uma quantia significativa mesmo. Gente, 45 quilos de prata, 45 quilos de ouro é muito dinheiro até para os nossos dias atuais. Comparando para aquela época, um talento de prata, por exemplo, seria o equivalente a 6.000 denários. O que era o denário? O denário era um valor que correspondia à diária de um trabalhador. Então, você faz o cálculo aí na sua cabeça, levando em consideração um trabalhador médio, um trabalhador comum que trabalha aí 6 dias na semana na escala 6x1, famosa escala 6x1, e tirando os feriados e tal, vai dar o quê? Vai dar mais ou menos 1 ano de trabalho, ou pelo menos 6.000 denários era realmente uma quantidade grande. Fazendo as contas, cada ano equivalendo a 300 dias trabalhados, isso equivaleria em uma quantidade de tempo, um talento equivalente a 20 anos de trabalho para um trabalhador comum. Aí a gente multiplica isso, porque teve um servo ou um trabalhador que ganhou 5 talentos, o outro ganhou 2 e o outro recebeu apenas 1 talento. O que recebeu 1 talento, claro, ele recebeu uma quantia, foi confiado a ele uma quantia equivalente a 20 anos de trabalho, algo impensável
que alguém pudesse ter em suas mãos. Imagina você ter em suas mãos um recurso equivalente a 20 anos de trabalho. Faz as contas aí na sua vida, o que isso corresponderia para você. E aquele que recebeu 5 talentos, foi confiado a ele o equivalente a 100 anos de trabalho. Algo impensável que a pessoa jamais iria conseguir em sua vida. Há um aspecto importante nessa parábola quando fala dos valores entregues, confiados a cada um dos empregados. Nós estamos diante de um patrão, de um senhor, de um proprietário, de um administrador, ou que seja, a palavra chama apenas senhor, que talvez seja o dono de uma empresa, de um negócio, e tinha os seus servos. Esse senhor, ele era uma pessoa tremendamente confiante em seus funcionários. E, além disso, ele tinha a condição de abrir mão dos seus recursos, de correr o risco de entregar os seus valores aos seus servos, acreditando que os seus servos seriam capazes de fazer uma boa guarda dos seus recursos. Era um senhor generoso, um senhor confiante, um senhor que acreditava nos seus servos. Então, essa pessoa generosa, confiante, era exatamente a pessoa que correspondia na parábola à pessoa de Deus. Jesus está falando de Deus como um pai generoso, como um senhor benevolente, um senhor que confia nos seus servos, e é disso que a parábola trata. A pergunta é: o que você faria se recebesse de Deus um grande valor, uma grande quantia para você cuidar? Não para você simplesmente usufruir, mas para você administrar. O que você faria com isso? E isso, então, a resposta que você vai dar a essa pergunta tem a ver com a maneira como você compreende Deus, que é isso que Jesus quer chamar a atenção dos seus ouvintes. Quem é Deus para você? Quem é Deus diante dessa atitude de confiar em gente como a gente? Vamos agir como os 2 primeiros servos que ousaram usar aquilo que é do seu Senhor para fazer multiplicar, ou simplesmente vamos fazer como é esperado pelo mercado financeiro, pela cultura da época, que era enterrar os talentos? A principal ênfase dessa parábola tem a ver com as escolhas que a gente pode fazer na vida. Escolhas que são motivadas pelo modo de compreender quem Deus é e como ele confia em cada um de nós. A parábola não é sobre o que fazemos com as nossas habilidades, mas é sobre como Deus age de forma generosa e confiante, que entrega a seus servos quantias extraordinárias de recursos, de bênçãos, de graça, de poder que vem do seu trono de glória. Em uma primeira vista, parece que os 2 servos iniciantes, os primeiros servos, quiseram se aproveitar dos recursos. Eu vou colocar no mercado financeiro para render juros. Ganância, isso? Seria alguma coisa semelhante? Ou então alguma coisa parecida com riscos? Exatamente, mas acontece que eles ousaram fazer isso. E mesmo assim, parecendo que fosse algum ato ganancioso, algum ato usureiro, eles se arriscaram para ampliar os recursos do seu senhor. Já o terceiro servo
fez a coisa que era esperada naquela época. Parece ridículo para a gente, né? Mas enterrar o dinheiro, enterrar a prata, enterrar o ouro, principalmente uma quantidade tão grande, era comum, era esperado que fizesse isso. A lei de Moisés, inclusive, previa isso. A Torá estava prevendo isso. O Talmud dava orientações de como fazer isso para que houvesse segurança. E se alguém recebia alguma coisa em hipoteca para poder guardar, era esperado que ele enterrasse o talento que ele recebia ou a quantia que ele recebia. Enterrar os valores era considerado a forma mais responsável e segura que alguém poderia fazer quando recebia um grande recurso. Então, os dois primeiros foram arriscados, ousados, e o terceiro foi simplesmente honesto, correto. Ele fez o que era esperado. Na época não havia sistema financeiro, mercado financeiro, como nós temos nos nossos dias atuais. Não havia banco, não havia corretoras, não havia bolsa de valores onde se pudesse investir. Havia, então, as bancas de câmbio, de empréstimos, de agiotagem, como era comum naquela época. O terceiro servo é que fez a coisa mais segura que se podia fazer. Aquilo que era amparado pela lei daquela época. Então, essa parábola nos ajuda a refletir sobre a maneira como nos relacionamos com Deus. Quem é Deus para nós? Que imagem nós fazemos dele? Essa parábola, ela mostra que essa é a realidade do reino de Deus, que tem um Senhor que confia nos seus servos o melhor que ele tem, toda a sua riqueza, todo o seu potencial, que não tem problema nenhum em entregar nas mãos dos seus servos valores extraordinários, maiores do que podemos até mesmo lidar ou imaginar. Deus tem deixado à nossa disposição grandes oportunidades, grandes formas de lidar com a realidade, de lidar com a vida. Nós temos um mundo inteiro à nossa disposição. E a grande questão que a parábola levanta é como estamos fazendo uso dessas oportunidades. Olha, e eu digo para você, a maneira como eu ajo, a maneira como eu escolho agir, tem a ver com a maneira como eu escolhi confiar em Deus. Essa tem mais a ver como uma prova da minha confiança em Deus do que até mesmo das minhas capacidades pessoais. Quais são os meus talentos? Quais são as minhas habilidades? Qual é a minha capacidade de agir e de fazer alguma coisa? Mas a pergunta é: o que eu faço com o Deus que eu creio? Como que eu conduzo a minha vida? Como que eu faço as minhas escolhas? Eu anotei 3 lições importantes que nós aprendemos com essa parábola. A primeira lição é a lição de assumir riscos. A vida, de um modo geral, é uma possibilidade de estarmos sempre correndo riscos. O terceiro servo tinha uma visão distorcida a respeito do seu senhor. E ele, então, ele escolheu agir como era esperado e não ter liberdade de alterar aquilo que estava previsto. Ele fez aquilo que era esperado dele. E é interessante que ele justifica a sua escolha. Ele diz que a razão por que ele seguia a norma, seguia a lei do que era esperado, é porque o seu Senhor era severo, que era um Deus que colhia onde não plantava.
um Deus que era vingativo, punitivo, um Deus opressor, um Deus explorador, de um modo, um Deus tirano, um Deus que era capaz de fazer com que uma pessoa fosse aniquilada por agir de um modo incorreto. Então ele preferiu agir corretamente de acordo com a norma. A imagem que o terceiro servo tinha do Senhor gerou medo nele, provocou a paralisação das suas ações, fez com que ele pudesse se aquietar e ficar ali, fazendo aquilo que era esperado dele tão somente. Mas, na verdade, ao receber apenas um talento, o que estava acontecendo ali é que o Senhor confiava a ele, ainda que fosse uma quantia extraordinária de recursos equivalentes a muitos anos de trabalho. Aquilo evidenciava um pouco da generosidade de Deus, desse Senhor que é capaz de entregar uma quantia muito maior do que aquele servo poderia lhe dar. E aí ele vem e diz: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Há muita gente que acha que Deus é um Deus severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Quantas pessoas têm medo de Deus? Acham que Deus é um Deus punitivo apenas e que prefere seguir a norma, seguir a lei, seguir aquilo que está previsto nos ditames de uma carta doutrinária, de um padrão moral estabelecido de cima para baixo. Há muitas pessoas que agem dessa forma e, com medo de ousar, com medo de ser punido por Deus, agem de acordo com aquilo que é esperado. Há uma segunda lição, a lição da ação pela liberdade, que é aquela deixada pelos dois primeiros servos. Os dois primeiros servos demonstravam conhecer o Senhor de um outro modo. Não o Deus severo, não o Senhor severo, punitivo, mas o Senhor generoso, o Senhor que confia, o Senhor que se alegra com aqueles que são capazes de ousar, de ir além, de dar um passo a mais, de experimentar o novo. Alguém que é capaz de confiar as suas riquezas ao outro, essa pessoa é digna de toda a nossa confiança e de toda a nossa admiração. A confiança que eles tinham no seu Senhor os motivou a agir com liberdade, a fazerem o melhor com os recursos do seu Senhor e a arriscar, investir a riqueza do Senhor que foi confiada a eles para que o seu Senhor ganhasse ainda mais. Os dois primeiros servos foram ousados porque compreendiam que o seu Senhor era alguém que confia aos seus servos, que reparte de forma generosa, que celebra aqueles que decidem tomar decisões arriscadas para experimentar o melhor de suas vidas. Por isso, o Senhor diz para eles, Mateus 25, 21, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muitos. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mas há uma terceira lição importante nessa parábola, que é a lição do conhecimento, de você correr o risco de saber quem Deus é. Parece que o terceiro servo foi uma pessoa realmente honesta, sincera, fez o que era certo, ele foi zeloso em cumprir a lei. Mas o seu zelo foi motivado por uma maneira equivocada de compreender Deus. O seu zelo foi motivado por aquela imagem
distorcida que tinha do seu senhor, como alguém que era severo e punitivo. O terceiro servo demonstrou que ele havia passado a vida inteira com medo do seu senhor, trabalhando para o seu senhor, mas com medo dele, como se o seu senhor fosse um tirano, como alguém que o servo precisava se proteger para não incorrer em alguma falha. Parecia que o Senhor era alguém que ficava vigiando a vida dele, procurando pequenas falhas para que pudesse ser corrigido. Olha, gente, tem muita gente que acredita num Deus assim, que fica com medo de ser pego em alguma falha e acabar sendo punido por Deus, como se Deus estivesse aí para ficar vigiando a sua conduta o tempo todo, a fim de procurar encontrar algum motivo para aplicar alguma pena severa. Olha, se eu acredito que Deus é um fiscal rigoroso, esperando qualquer motivo para me punir, então o que eu vou fazer? Eu vou me reservar. Que quanto menos eu falar, quanto menos eu fizer, quanto menos eu agir, quanto menos eu me arriscar, eu vou poder me poupar. Isso gera desconfiança. Faz com que a gente fique escondido, na defensiva, paralisados pelo medo, fazendo o mínimo necessário para não ser punido. E como tem pessoas assim, principalmente na vida religiosa. Isso é uma tragédia na vida de qualquer pessoa. E a tragédia do terceiro servo não é o fato de que ele tenha perdido dinheiro. Ele não perdeu. Ele pegou tudo e entregou ao seu senhor. Não havia cotação de juros naquela época, como tem hoje, correção monetária, não havia isso. Havia riscos. Então, o que ele faz? Ele se esconde. Ele não foi ousado. Ele não arriscou experimentar dar mais um passo para glorificar a Deus, para fazer o melhor para o seu Senhor. A tragédia do terceiro servo é que ele se escondeu e não teve a ousadia de experimentar algo novo. O texto fala muito sobre isso. Você sabia, diz o Senhor, que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Se você sabia disso, então era hora de você fazer o melhor, não é? Você deveria entregar o meu dinheiro a banqueiros, à turma das bancas, para que eles pudessem trabalhar. Se você não consegue, deixa alguém fazer. Se você não é capaz de agir dessa maneira, então deixa alguém agir, alguém que sabe fazer isso. E aí, quando eu voltasse, eu ia receber aquilo que é meu de qualquer maneira. Mas não. O terceiro servo, ele se acovardou. Ele não teve coragem de ser uma pessoa que pudesse fazer o melhor para Deus. De ser o melhor para Deus. De agir de forma ousada, destemida, encorajada. Eu queria concluir essa palavra de hoje com uma pergunta. Quem é Deus para você? Em que Deus você crê? Como você define Deus para a sua vida? Se sua fé em Deus for motivada pelo medo de ser punido, então você é uma pessoa que não vai dar um passo muito adiante. Você não conhece Deus ainda. Você não experimentou o poder de Deus na sua vida. Mas se sua fé é motivada pela confiança
em um Deus generoso, então você pode se arriscar mais, se abrir para o novo, experimentar o melhor de Deus para a sua vida. A parábola dos talentos nos remete a essa maneira como nós confiamos em Deus. Tal como o Senhor da parábola, Deus confia a nós o seu poder e a sua graça. Ele se coloca por inteiro à nossa disposição. Ele nos dá tudo o que diz respeito à vida, como diz o apóstolo Pedro em sua carta. E a maior demonstração disso é o seu amor por nós. É o seu cuidado amoroso, a maneira como ele se importa conosco. A maior demonstração desse amor divino é o fato de que ele colocou à disposição da sua humanidade o que ele tinha de mais precioso, que é o seu Filho unigênito. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu convido você a confiar num Deus generoso, um Deus de graça, um Deus de amor, de compaixão e de misericórdia. Não no Deus severo, punitivo, que foi implantado na cabeça da gente para que a gente pudesse agir por medo. Se você age por medo, você se acovarda. Mas se você entende que Deus está ao seu lado, colocando tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que pertence a Ele, à sua disposição para abençoar sua vida, então a gente vai ter condições de tomar decisões mais corajosas. Convido você a fazer, então, esse passo de coragem, de você colocar a sua vida inteira a serviço do reino dele, a serviço da obra dele, colocar o seu coração, a sua fé, suas emoções, suas relações, seus bens, tudo que você tem, tudo que você é. E aí a gente pode incluir também os dons e as habilidades para glorificar a Deus, para multiplicar a graça de Deus à nossa volta. Desejo que você faça isso de uma maneira sincera, urgente, agora, nesse momento. Eu convido você a orar junto comigo, a fazer essa decisão. Não importa se você já é um crente há muitos anos. O que importa é que você precisa dar um salto de coragem para poder glorificar a Deus em sua vida. Glorificar a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com aquilo que Deus já tem colocado à disposição. Não importa se seja muito ou pouco, não importa quanto você tenha, mas o que Deus já nos colocou à disposição é muito mais do que a gente poderia merecer ou conquistar com os nossos próprios esforços. Feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Dá-nos a coragem de colocar a nossa vida inteira, esse bem maravilhoso que o Senhor confiou a nós, à disposição do Teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, a investir a nossa vida, a ousarmos experimentar o novo do Senhor na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a ter força para que a gente possa tomar uma decisão corajosa de viver conforme a Tua vontade. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Guarde essa palavra com você. Eu nunca esqueci disso. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É promessa. Depende da sua decisão, depende da sua escolha, e que isso possa ser uma realidade na sua vida. Quero te agradecer por estar aqui com a gente
e fazer um convite a você para estar conosco numa das nossas reuniões presenciais. Nossa próxima reunião presencial será no dia 16 de agosto e eu convido você para nos conhecer, tomar um café com a gente, participar da confraternização, celebrar conosco, adorando ao nosso Deus. Veja aí o nosso espaço e assim que tivermos a reunião presencial, vem estar com a gente. Acompanhe-nos nas redes sociais, se inscreva no canal e compartilhe essa palavra com quem você gostaria que fosse abençoado também. Quero desejar a você um bom restinho de domingo na presença do Senhor.